O preço dos alimentos segue dando muita dor de cabeça aos brasileiros e ao Planalto também. Na edição de ontem, nós informamos que o governo suspendeu novas contratações do Plano Safra por causa da falta de recursos. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou uma medida para tentar resolver esse impasse. Luciana Verdolim, direto de Brasília, qual solução é essa e o que falta para essa medida sair do papel? Bem-vinda, Luciana, bom trabalho, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele lembrou da importância, de se garantir recursos para o Plano Safra, porque o governo está confiando na chamada Super Safra este ano para tentar reduzir o preço dos alimentos. O ministro conversou com o presidente da República, ele fez um questionamento, inclusive, ao Tribunal de Contas da União para perguntar se era possível repassar recursos para grandes produtores rurais, porque com o dinheiro que o governo tem hoje em caixa, ele tem condições apenas de repassar recursos para pequenos e médios produtores. O pessoal da agricultura familiar receberia esses recursos do Plano Safra, só que os grandes produtores ficariam sem os recursos por conta da não aprovação pelo Congresso Nacional do orçamento deste ano. Por isso, foi decidido que será editada uma medida provisória destinando 4 bilhões de reais para o agronegócio brasileiro, para tentar aí evitar perdas, levando-se em consideração a necessidade desse aumento na produção este ano. A gente tem a declaração do ministro da Fazenda. Eu conversei com o presidente Lula e com o presidente do Tribunal de Contas da União, o ministro Vital Rego. O presidente pediu uma solução imediata para o problema. O fato de que não tem orçamento aprovado efetivamente coloca problemas na execução orçamentária. Isso poderia comprometer o andamento do Plano Safra, mas em virtude de uma determinação do presidente da República, nós estamos editando uma medida provisória abrindo crédito extraordinário para atender as linhas de crédito do Plano Safra. Agora, o Congresso não gostou nada das afirmações do ministro da Fazenda, que apontaram aí como responsável por problemas deputados e senadores. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lipion, disse o seguinte, que o governo não aprovou o orçamento por inabilidade aqui do Palácio do Planalto. O presidente da Comissão Mista de Orçamento também fez questão de criticar a administração federal. Lembrou que foram feitas várias reuniões no ano passado, desde meados do ano, para tentar avançar nessa questão e que o Palácio do Planalto em nenhum momento demonstrou interesse em agilizar as discussões. Também nessa sexta-feira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que os valores devem cair até o mês de junho, mas ainda estamos em fevereiro. E seguindo as informações que o ministro passou hoje, o que deve influenciar essa queda que ele faz a previsão? Luciana? Olha, o ministro, assim como vários outros integrantes aqui da esplanada dos ministérios, estão contando com a chamada Super Safra para tentar garantir redução dos preços ainda em meados do ano, levando-se em consideração que vai ter aumento da produção de vários produtos. O ministro Rui Costa, ele até lembrou o seguinte, Thiago, que o ano passado a gente teve muito problema, seja com chuva, seja por conta da seca, só que esse ano a tendência é de que não ocorra esses problemas e a safra realmente seja novamente recorde. A gente tem a declaração que foi dada ao Metrópolis. Há uma expectativa muito positiva de que a safra esse ano será muito boa e nós teremos preços decrescentes até o mês de junho, inclusive do arroz, do feijão, que já está em queda e continuará em queda até o mês de junho. Tem muita gente reclamando dos preços nos supermercados. O ministro explica o seguinte: o café, por exemplo, que o Vietnã é um grande produtor, o Vietnã teve problema de questões climáticas, teve queda da produção. Por isso, os preços internacionais explodiram. O preço do ovo também tem uma justificativa. Lá nos Estados Unidos, houve problema com a gripe aviária e os produtores tiveram que sacrificar as aves. Por isso, os Estados Unidos não estão fornecendo o produto.
a gente acaba tendo aí um maior mercado exportador e o preço interno sobe. O ministro disse também que a carne que tem atrapalhado muito a vida da população, né? Tem muita gente reclamando dos preços altos da carne. O ministro disse que já houve uma queda de 8% nas últimas semanas. Luciano Verdolim falando sobre o Planalto, essa questão do Plano Safra e também dos preços e a projeção do governo. Bom trabalho para você, você ainda volta no Jornal Jovem Pan. Vou chamar já os nossos comentaristas, Dora Kramer, Cristiano Vilela conosco. Tudo bem, Dora? Boa noite, bem-vinda. Começando primeiro pela história do Plano Safra, né? O ministro da Fazenda fez críticas ao Congresso Nacional, que ainda não aprovou o orçamento. O Plano Safra, que é algo importante, porque o PIB, o agro, muitas vezes carrega, obviamente, o PIB nas costas, mas é interessante que há uma crítica de algum ruído de comunicação, porque ontem foi anunciado o fim, ou pelo menos foi anunciada a suspensão do Plano Safra, não é, Dora? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é, esse anúncio hoje, ele buscou, digamos assim, colocar as coisas nos devidos lugares, corrigir exatamente o que havia sido noticiado ontem, né? O que havia sido noticiado, não, a realidade de ontem. Agora, claro que o governo com isso procura atender o agro, a demanda do agro, investe na redução dos alimentos com a expectativa de uma boa produção, mas também manda um recado e faz uma pressão sobre o Congresso com essa questão do orçamento. Tá bem, houve certa inabilidade ali, ruído na condução do governo, mas o fato é que o governo podia pouco, diante da decisão do Congresso de não votar o orçamento enquanto a questão das emendas, a liberação das emendas suspensas lá em agosto do ano passado não fosse resolvida. E esse assunto continua sem ter resolução. Então também o Congresso reclama, mas foi ele quem fincou o pé em nome dos interesses internos, em nome dos interesses dos parlamentares. Vilela, mais um atrito entre o governo e o Congresso Nacional. E essa discussão do orçamento, claro, tinha que ser aprovado no ano passado para valer nesse ano. De qualquer forma, estamos numa semana praticamente já no Carnaval e é saber quando o Congresso vai aprovar isso. Bem-vindo. Pois é, Thiago, uma ótima noite a você, a Dora, a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. É isso que incomoda, a gente vê temas tão relevantes sendo deixados em segundo plano. Nós já passamos aí 2 meses, você colocou bem, na prática o Brasil só vai retomar as atividades mesmo dia 10 de março, quer dizer, já em meados do 3º mês do ano, e o fato é que nós não temos nem sinal de que esses graves problemas que o país enfrenta, especialmente no que se relaciona a esse conflito entre poderes, que não soluciona a questão das emendas, que não desata a questão do orçamento, enfim, e os problemas com isso vão se avolumando. Diante de problemas emergenciais, o que o governo, o que as autoridades de uma forma geral acabam fazendo, tendo que fazer puxadinho daqui, um puxadinho de acolá. Mas sempre que se utiliza esse tipo de expediente, uma hora a conta chega. E o fato é que a falta de um planejamento, a falta de uma construção mais sólida vai fazendo com que esses problemas se avolumem, especialmente no momento de grandes dificuldades. Passamos aí um período de dólar mais alto, passamos um período de preço dos alimentos mais caros, passamos um período onde a popularidade do governo com isso decresceu. Então, tudo isso é fruto de uma má condução, de uma condução sem o devido planejamento da coisa pública, do interesse público. Dora, eu queria te perguntar sobre essa declaração do ministro Rui Costa, porque, como o Cristiano lembra bem, tem todo esse desgaste do governo, queda de popularidade, e há, obviamente, uma ânsia dos ministros tentarem dar algum tipo de prazo. A quando que os preços voltam a cair? Mas a gente sabe que é muito difícil fazer esse tipo de projeção, não é? Pois é, eu acho que era melhor não falar nada. Falar para as pessoas que vai cair daqui a 4 meses é melhor do que não falar nada. Mas por que falam assim? Por causa de uma palavra que você usou, ânsia, aflição
para ver se qualquer declaração desse tipo pode ter influência na vida das pessoas ou na percepção das pessoas. O ministro do Desenvolvimento, Paulo Teixeira, foi na mesma linha também, deu declaração desse tipo, dizendo, olha, os preços estão caindo. Sim, entre o ministro falar e as pessoas chegarem lá no mercado, na feira e constatarem que não é nada assim, vai uma distância que acaba prejudicando o governo, né? Então a gente está vendo que, além das questões objetivas, aí explicação, que aí lá no Vietnã não sei o quê, aí não sei das quantas, as galinhas estão com calor, e aí o preço do ovo sobe, tá tudo muito bem, mas só que isso não bate de maneira positiva nas pessoas, de forma que elas digam, então tá bem, o governo tem razão, tá tudo caro, mas eu vou aqui aprovar que tá tudo certo. Não é assim que funciona.